Que Jesus é esse do livro do Apocalipse? O Jesus que surge no Apocalipse é, de certa forma, diferente, e eu ponho aspas aqui, né, daquele dos evangelhos. Mais diferente ainda é o Jesus pregado na maioria dos púlpitos desse imenso Brasil. Se você acha que eu estou exagerando, me acompanhe nesse vídeo, por favor. Vamos lá. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Igreja Vida em Cristo. Você está na Vida em Cristo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, clique no sininho para ser informado sobre os novos vídeos e não esqueça de compartilhar com parentes, com amigos, mais esse momento de fé e de esperança. Compartilhe agora, não deixa para depois não. Quem é o Jesus do Apocalipse? Especialmente esse que dita as cartas ao apóstolo João. Nós costumamos ler as cartas, eu não sei se você como eu, mas a gente já está acostumado a ler as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, numa perspectiva um pouco viciada. A gente assim meio que julga as igrejas, né? Por exemplo, olha lá, né? A igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor, né? Tiatira, meu Deus, a igreja que tolera Jezabel, né? Que isso, né? A gente olha Sardes, por exemplo, né? Tem nome de que é vivo, mas está morta, uma igreja morta. Laodiceia, né? E a gente sempre dá risada de Laodiceia porque ela é a igreja morna, né? Nem fria nem quente. Então eu convido você a deixar de lado essa ótica costumeira de olhar para esses capítulos 2 e 3 de Apocalipse e vamos colocar o nosso foco em Jesus, tá? Que Jesus é esse que se dirige às 7 igrejas da Ásia, tá? Esse Jesus do Apocalipse, né? Como eu disse, ele é um pouco diferente. Eu quero colocar aspas aqui, por favor, senão você vai achar que eu estou falando heresia. A primeira questão a ser abordada sobre quem é esse Jesus é que o Jesus dos evangelhos, ele se apresenta como a encarnação do verbo e a sua missão está bem clara. O ministério de Jesus foi direcionado. Mateus 15, 24 diz assim: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Eu vou repetir. Fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Em algumas versões diz da casa de Israel. Isso é altamente significativo. O ministério de Jesus tinha um objetivo, tinha um alvo. Mateus 10, versículos 5 e 6. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Claro que podemos, né? Podemos e devemos extrair verdades espirituais de Mateus para nós hoje. Isso é óbvio, a palavra de Deus ela é viva e ela é totalmente aplicável a nós de Gênesis e Apocalipse. Mas fica claro que Jesus tem um objetivo bem definido. O alvo dele eram os judeus. Agora, em Apocalipse 2:3, Jesus se dirige às igrejas mistas, compostas de gentios e judeus, os não-judeus e o povo de Israel, né? Então, são as igrejas que têm muito a ver com a gente. As 7 igrejas da Ásia têm muito mais a nossa realidade hoje do que os sermões ministrados por Jesus dentro do contexto judaico. Então, muitas vezes nós tiramos textos do livro de Mateus totalmente fora do contexto judaico, tentando aplicá-lo à nossa realidade gentílica. E isso é péssimo. Esse Jesus do Apocalipse é que nós precisamos ouvir hoje. Precisamos de toda a Bíblia, óbvio, mas precisamos ouvir esse Jesus das 7 cartas. Quem é esse Jesus?
Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do conteúdo das mensagens, né? Muita gente está esperando que a gente fale um pouquinho sobre a carta da igreja de Sardes, Tiatira, Laodiceia, Pérgamo, Esmirna, Filadélfia, mas antes disso, vamos fazer uma análise rápida, porque o vídeo é curto. Eu acredito que a mensagem de Cristo hoje, se Jesus hoje tivesse lugar no púlpito da sua igreja, da minha igreja, a igreja onde eu congrego, onde você congrega, e Jesus pudesse pregar o que ele quisesse, a maioria o desprezaria e consideraria a pregação de Jesus ofensiva ou, no mínimo, politicamente incorreta. E eu quero dar alguns motivos para isso. Primeiro, seriedade. Na mensagem de Jesus não há piadas, não há gracejos, não há historietas ou tiradas psicológicas, frases de efeito. A mensagem de Jesus é direta, sem rodeios, e por isso ela é séria, extremamente urgente. Cada mensagem, se você prestar atenção, começa assim: estas são as palavras daquele que... E daí segue as apresentações que evocam os aspectos de caráter e atributo de Jesus, especialmente justiça, verdade e retidão. Invariavelmente as palavras que se seguem são: conheço as tuas obras. Sabe o que é isso? Isso é seriedade. A gente vê muito gracejo, muita piadinha, muito humorismo no púlpito. E se o pastor não tiver queda para o humorismo, ele acaba indo para o drama. Em algumas pregações parece um filme de ação. Jesus não está preocupado com isso. E a mensagem dele para a minha igreja, para a sua igreja, é séria. O cristianismo chegou até nós não por meio de cultos de entretenimento, mensagens inspiradoras, psicologizadas, suaves. Se fosse assim, o cristianismo teria morrido no ninho. Os primeiros cristãos receberam doses e mais doses de seriedade, comprometimento, quebrantamento, porque havia uma gravidade no tom da pregação. Essas cartas às 7 igrejas serviram de modelo para os pregadores por muitos séculos. Você sabia disso? Durante principalmente os primeiros séculos e no tempo dos avivamentos, as cartas às 7 igrejas foram modelos. Esses dias eu estava vendo na internet lá 1000 esboços para pregar durante um ano, tantos esboços e tal, o pessoal comprando esses livros com esboços prontos. Eu acredito que aqueles primeiros séculos, essas cartas às 7 igrejas foram os esboços que muitos pregadores usaram para disseminar a seriedade que existe no cristianismo. Alguns pregadores hoje parecem humoristas de stand-up. Na melhor das hipóteses, uns terapeutas evangélicos. Nada contra a terapia, tá? Eu acho que terapia tem o seu lugar, mas não no púlpito. O púlpito é lugar de pregação, proclamação, querigma. E isso é uma coisa muito séria. Segundo, contundência. Eu repito, tá? Jesus não tem interesse em ser suave. Nas cartas às 7 igrejas, a palavra de Jesus atinge, fere a consciência, incomoda, traz um certo desconforto. Ele faz questão de ser contundente. Jesus é intencional. Você quer ver? Eu vou citar algumas frases aqui do capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Contra você tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Arrependa-se, senão virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Vou deixar vocês no escuro, nas trevas. Depois ele também diz assim, contra você tenho isso, você tolera Jezabel.
mulher que se diz profetiza, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer. Matarei os seus filhos. Presta atenção. Você está entendendo o que é contundência na pregação? Alguns exegetas dizem que quando aqui em Apocalipse, nesse contexto, a palavra filhos aparece, significa discípulos. É como se Jesus dissesse: eu vou matar os seus seguidores, os seus discípulos, porque você está formando adúlteros igual a você. Hoje em dia os pastores, eles ficam, eu vou me incluir, tá? Eu me incluo nisso também. Ficam deprimidos porque alguns membros deixaram a igreja, ofendidos com a pregação. Sabe, essa geração é muito mimimi. Ela não suporta um minuto na presença dos reis e na voz que ecoa como voz de muitas águas. Essa geração não gosta disso. Então você que é pastor, pregador, professor de escola dominical, olha para Jesus. Fale a verdade nua e crua. Seja direto. Vai machucar alguém? Vai. Se estiver no pecado, vai. Mas se conduzir uma alma ao arrependimento, você a livrou do inferno. E é para isso que você está no púlpito. É para isso que nós estamos aqui no YouTube. É para isso que esse vídeo está sendo divulgado. Almas precisam ser acordadas, que estão na beirada do abismo, prontas a cair. Uma outra coisa, contextualidade. Nas cartas às 7 igrejas, nessas mensagens, não existem generalidades. O endereço é aquele mesmo. É olho no olho, profecia genuína, iluminação. Aquela frase, conheço as tuas obras, é sempre seguida por falas específicas do tipo, né? Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Ou ainda, vocês têm aí alguns poucos que ainda não se contaminaram. Sabe o que significa isso? São expressões que demonstram percepção da realidade de cada localidade. É por isso que, por essas e outras, né, que você precisa, meu querido, estar numa igreja para receber mensagem específica. Igrejas do YouTube, elas têm mensagens generalizadas. Essa mensagem que eu estou pregando aqui, ela é geral. Pode ser que tenha alguma especificidade, mas ela é geral. Fuja dessa ideia de igreja em casa. Igreja é em casa, mas é na casa de Deus, não na sua. Na sua, você pode ter uma igreja que seja a sua família, mas a sua família isolada das outras famílias de fé não é igreja. É importante você entender isso, porque o seu pastor tem uma mensagem contextualizada. O seu pastor vai pregar para a sua vida, para o seu contexto, para a sua realidade, como Jesus fez para cada uma das 7 igrejas, uma mensagem específica, com endereço, com alvo bem definido. Se fossem embaralhadas as mensagens, as igrejas ficariam sem alimento. Mas a de Tiatira foi para Tiatira, a de Pérgamo foi para Pérgamo, a de Laodiceia foi para Laodiceia. Isso é muito importante, contextualidade. Outra coisa, as mensagens de Jesus às 7 igrejas são mensagens justas. Existe justiça nessas mensagens. Jesus não omite considerações elogiosas quando elas se fazem necessárias, né? Jesus não tem o intuito de destruir uma igreja, mas ele quer edificar, ele quer construir, ele quer despertar, ele quer acordar, ele quer jogar para cima. Se algo é digno de ser lembrado por ser louvável,
O Senhor Jesus não se esquece. Por exemplo, eu vou citar algumas expressões. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Por exemplo, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou sua fé em mim. Conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei que o que você está fazendo agora é mais do que no princípio. São expressões onde Jesus está elogiando coisas que precisam ser elogiadas. Isso ele faz a partir do seu caráter santo e justo, levar em consideração o que fazemos de acordo com a sua vontade. Faz parte do ministério, gente, o encorajamento. Algo inexistente num contexto legalista, tá? E olha que o meio evangélico, engraçado, né? A gente vê uma polarização no meio evangélico. Você entra em algumas igrejas, elas são muito legalistas. Falam muito de santificação, mas com muito julgamento, acrescentando dogma em cima de dogma, regra em cima de regra. Você vai para outras igrejas, são totalmente liberais. Pode tudo. Que mal há. Totalmente liberais, cantando os mesmos louvores, ouvindo as mesmas pregações, sentando para estudar a mesma Bíblia. Faz parte do ministério o encorajamento. E se Jesus achou motivo para encorajar as igrejas, não é possível que na sua igreja, na nossa igreja aqui, não haja motivo para encorajamento. É claro que você pode ser uma pessoa muito crítica com respeito à sua igreja. Você pode criticar o pastor, criticar o culto, o louvor, criticar os irmãos, criticar a programação, criticar os horários. Mas lembre-se, Jesus vê coisas significativas, importantes, detalhes que ele ressalta como coisas graves e sérias. Isso é muito sério, isso é muito importante. Então, se Jesus achou motivos para encorajar as igrejas, a sua igreja também tem. Não olhe só para as capacidades, mas para o caráter de uma igreja. Outra coisa, o foco. Está bem claro o foco das mensagens. Tá? O foco é arrependimento. Jesus não está pensando em levantar o astral da igreja, fazer com que os irmãos se sintam bem. Tá? Não há como sentir-se bem estando cheio de pecado, de iniquidade. Qualquer sentimento de bem-estar num pecador é um veneno mortal. Você está me ouvindo? Que o levará cada vez mais para longe de Deus. Os pregadores precisam saber disso e parar de usar métodos psicológicos na pregação e começar a ministrar a palavra no poder do Espírito Santo. Tá? Isso é muito importante. Eu vou mandar. Promessas de juízo. As cartas têm promessas de juízo. São fortes, surpreendentes e abundantes as promessas de juízo, buscando despertar a igreja da letargia espiritual. Sempre que Jesus conclama o arrependimento, ele faz uma promessa em caso negativo. Isso nos faz lembrar de Jonas, cuja mensagem era: daqui a 40 dias, lembra disso? Jonas 3:4. Daqui a 40 dias Nínive será destruída, ponto. E Nínive se arrepende, toda a cidade. E Jesus confirmou isso dizendo, Lucas 11:32, eis aqui quem é maior do que Jonas. Então a mensagem de Jesus, as cartas do Apocalipse, praticamente todas, se não todas, a maioria, é isso, é grave, tem promessa de juízo. E finalmente, não só promessas de juízo, mas também promessas aos vencedores. Não são promessas vazias para pessoas mais ou menos. São promessas que possuem condicionais. Lute, vença para receber seu prêmio. Não lutou, não venceu, não vai receber. Uma ideia errada tem contaminado o discipulado e o ensino das igrejas. É o fatalismo. O povinho fatalista que tem se tornado o povo evangélico.
A ideia da soberania de Deus, ela está muito distorcida em algumas igrejas. Basta uma leitura séria em jejum do capítulo 2 e 3 do Apocalipse e você vai se desfazer totalmente dessa teoria grotesca. Há condicionais para que nós possamos herdar as bênçãos de Deus. Você quer ver uma coisa que Deus não viola, não ultrapassa, não toca, é a sua vontade. A sua vontade, ela é parte integrante do seu ser. Você é um ser porque você tem uma vontade. Você pode rendê-la à vontade de Deus ou permanecer como ela está, humana, carnal. É necessário que nós carreguemos a cruz, renunciemos diariamente à nossa vontade para que o propósito de Deus se cumpra. Se isso não acontecer, o propósito de Deus não vai se cumprir na nossa vida. O propósito de Deus não é automático. Deus é soberano, sim, por definir de antemão um propósito para nós. Mas se nós vamos ou não cumprir esse propósito, depende da gente. É isso que você vai entender lendo as cartas do Apocalipse. É preciso acordar. Essa história de destino traçado, determinado, torna a vida cristã uma piada, uma chatice. A gente precisa despertar, lembrar que as promessas são para os que cruzam a linha de chegada. Não há apenas a vontade de Deus em jogo, a sua vontade e a minha vontade estão em jogo também. Eu devo me render à vontade de Deus todo dia. A promessa é para os vencedores. Senão, o propósito de Deus fica vazio. Deus nunca vai quebrar a sua vontade para impor a dele. Ele não faz isso. Então eu quero concluir dizendo o seguinte, querido, é momento de você se despertar. Que Jesus é esse? Esse é um Jesus que tem uma mensagem séria, contundente, contextual, justa, focada, com promessas de juízo e promessas aos vencedores. Eu queria que você soubesse que esse é apenas o terceiro vídeo da série Apocalipse Sem Medo. Se você perdeu os anteriores, procura na playlist. Se você gostou desse vídeo, me acompanhe nos próximos, Compartilhe agora. Se você não compartilhou ainda, compartilhe agora com seus amigos. Essa é a mensagem mais urgente para a nossa geração e eu chamo você para juntos anunciarmos esta graça bendita. A porta da graça ainda está aberta. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento, por mais um vídeo desse canal. Que a graça do Senhor abençoe a Igreja Vida em Cristo e a igreja desses queridos que estão me assistindo agora. Seus pastores, sua liderança. Que a paz do Senhor inunde seus corações e que nós possamos esperar avivamento para os nossos dias. Em nome de Jesus. Eu aguardo você no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.